E aí, galera, vamos falar agora sobre reações orgânicas, introdução às reações orgânicas, certo? Primeira coisa que a gente precisa ver é um processo chamado de cisão ou cisões. Cisões significa quebra. Para que uma reação aconteça, você precisa que os reagentes deixem de existir para surgir produtos. Então você precisa destruir as ligações que existem nos reagentes. Essa quebra você vai chamar de cisão ou cisões. Combinado? E quais os tipos de cisões que existem em química orgânica? Primeiro tipo de cisão ou de quebra, você pode chamar de homólise e tem um sinônimo. O sinônimo seria cisão homolítica, uma quebra homolítica. Lise quer dizer quebra, homo quer dizer igual. Seria uma quebra igual, uma quebra simétrica, bem no meio da ligação. Beleza? Então um exemplo bem fácil seria isso aqui, ó. Vamos desenhar aqui um esqueminha, uma molécula de Cl2. Pronto, você pode fazer assim. Esse risco que apareceu, ele representa na realidade o quê? Um par de elétrons que foi compartilhado. Quando você submete esse cloro à presença de luz, o que vai acontecer? Essa ligação vai ser quebrada, mas ela vai ser quebrada de que jeito? Ela vai ser quebrada bem no meio, assim, ó. Você vai romper, vai rachar essa ligação bem no meio. Tá, mas aí vai virar o que isso? Perceba que esses dois cloros vão se separar. Então você vai ter isso aqui, ó. Um cloro, esse elétronzinho, essa bolinha que representa um elétron que eu desenhei, representa um elétron desemparelhado. E do lado de cá você vai ter um outro cloro também com seu elétron desemparelhado. Percebe que quando eu quebrei, este elétron ficou com esse cloro, este elétron ficou com esse. Cada um ficou com o seu elétron. Esse tipo de espécie que eu obtive não é nem um cátion e nem um ânion, porque cada cloro ficou com o seu elétron. Que nome que você vai dar para isso aqui? Vai dar o nome de um radical livre. O que tem de legal nos radicais livres? Radicais livres são espécies extremamente reativas. Radicais livres, a definição é a seguinte: são espécies com elétrons desemparelhados. Então você formou radicais livres, que eu disse que eles são extremamente reativos. Esse tipo de quebra, que eu posso chamar de homólise ou cisão homolítica, é uma quebra da ligação bem no meio. O que você produz sempre? Dois radicais livres. O que são radicais livres? São essas espécies com elétron desemparelhado. Essa é a primeira quebra que você vai ver. Tem uma outra quebra agora, que ela é o contrário da homólise. Então, que nome que a gente vai dar? Vamos dar o nome de uma heterólise. Se homólise era uma quebra igual ou simétrica, a heterólise, ou ainda cisão heterolítica, vai ser uma quebra torta, assimétrica. E eu vou pegar o mesmo exemplo para ficar mais fácil. Então, vamos desenhar de novo uma molécula de cloro, um parzinho de elétrons sendo compartilhado. Tranquilo? Agora é o seguinte, ao invés de fazer essa reação na presença de luz, vou fazer na presença de um cara diferente, que a gente chama em química de um ácido de Lewis. Um dos exemplos mais usados é esse cara aqui, AlCl3. Na presença desse AlCl3, aquele cloro Cl2 vai ser quebrado. Só que ele não quebra igual no exemplo de cima. Ele quebra assim, ó. Ele quebra de uma maneira assimétrica. Dá para perceber que este cloro fica com o elétron que já era dele e mais o elétron que era do outro. Enquanto que esse cloro fica sem o elétron. Então olha o que você vai obter. Você vai ter um dos cloros, o primeiro que a gente desenhou, ele tem 2 elétrons, sendo que um nem era dele. E você vai ter um outro cloro de que jeito? Sem esse elétron da ligação. Então dá para você pensar o seguinte, esse cloro tem elétrons a mais do que deveria.
Então você pode falar que ele está carregado negativamente, que é o que você chama de ânion. O cloro de K automaticamente ficou sem o seu elétron. Você vai chamar isso do quê? De um cátion. Em orgânica você pode usar um outro nome mais chique, mais bonito. Isso é um ânion, isso é um cátion. Para esse ânion você pode chamar a partir de agora de nucleófilo. Ele tem elétrons bastante. Esse cara que tem deficiência de elétrons, você pode chamar de um eletrófilo. Fechou? Quando você faz homólise, você produz 2 radicais livres. Quando você faz uma heterólise, não produz 2 radicais, produz um ânion e um cátion. O nome genérico para esse ânion e cátion você poderia chamar de íon. Você está produzindo 2 íons, beleza? Depois, daqui a pouquinho a gente vai ver que esses íons têm nomes especiais, ânion e cátion, ou ainda nucleófilo e eletrófilo. Tudo certo? Então, quais são os tipos de cisões ou de quebras que existem? Tem homólise, que é uma quebra igual, que produz 2 radicais livres. E tem a tal da heterólise, que é uma quebra como se fosse torta, que produz íons. Alguém fica com o elétron, alguém fica sem o elétron. Aí aqui na frente agora, o que a gente vai ver? No item número 2, nós vamos ver quais os tipos de reagentes que participam de uma reação orgânica. Então vamos lá, que tipo de reagentes que vão aparecer nas reações orgânicas? Esses reagentes têm a ver com esses nomes que a gente acabou de ver. Quando tem homólise, você produz radicais. Quando tem heterólise, você produz íons. E esses são os reagentes que você vai ver direto. Então vamos lá. Primeiro tipo de reagente que pode aparecer em uma reação orgânica são os radicais livres. Você pode falar que ela é uma reação do tipo radicalar. Então, os reagentes podem se apresentar na forma de radicais livres. Mas pode ser que eles se apresentem também na forma de quê? Na forma de nucleófilos, que é o nome bonito do ânion, alguém carregado negativamente, alguém rico em elétrons. Por que esse nome nucleófilo? Lembra que filo quer dizer o quê? Uma afinidade, afinidade por núcleos. Afinidade por coisas positivas. Portanto, o nucleófilo está carregado de elétrons. Um jeito de você representar ele poderia ser assim. Você escreve a palavrinha nu, de nucleófilo, e para dar a ideia que ele tem elétrons em abundância, você escreve assim, ó. Essa é a representação genérica para um nucleófilo. E pode ser que apareça para você também reagentes na forma de eletrófilos. É uma terceira forma de reagente que você chama de eletrófilos. O que é um eletrófilo? Filo, afinidade, atração por elétrons, atração por coisas negativas. Portanto, o seu eletrófilo tem caráter normalmente positivo. Uma das formas de você representá-lo é assim. E para ficar completo, o radical livre a gente poderia representar assim, ó, um radical qualquer. Vamos colocar apenas um elétronzinho para dar a ideia daquele elétron desemparelhado. Então já vimos quais são os tipos de cisões, os tipos de quebra, lembra? Tem que quebrar as moléculas reagentes para formar produtos. Que tipo de reagentes que aparecem em orgânica? Ou na forma de radicais livres, quando for derivado de uma homólise, ou na forma de nucleófilos ou eletrófilos, quando são derivados de uma heterólise. E o terceiro item agora, que é o mais completo, nós vamos falar sobre os tipos de reações orgânicas. Tipos de reações orgânicas. Bom, se você pensar que existem muito mais substâncias orgânicas do que inorgânicas, é de milhões, a ordem de milhões, então existem muitas reações orgânicas, mas basicamente elas se encaixam em 4 tipos, que eu vou dizer agora. Quais são esses 4 tipos? O primeiro tipo de reação orgânica, a gente vai brincar, ela é chamada de reação de adição. Eu vou colocar um exemplo de cada
tipo. Eu falei que são 4 tipos básicos. A primeira delas chama-se reação de adição. Beleza? Essa adição acontece normalmente com quem? Com quem tem ligação dupla ou com quem tem tripla, de vez em quando com algumas substâncias cíclicas. Beleza? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Ó, eu vou desenhar aqui um tal de etileno. Para quem não lembra, etileno ou eteno, que é a mesma coisa, é uma substância que você usa para amadurecer as frutas de maneira mais rápida. Aqui está uma molécula chamada de etileno ou eteno. O que você poderia tacar neste etileno? Poderia tacar, por exemplo, um hidrogênio. Um mol de hidrogênio, que a gente escreve como H2. Quando você taca esse 1 mol de hidrogênio, vai acontecer o quê? Só um aviso que essa reação ela é catalisada normalmente por um metal. O mais comum é o níquel. Mas isso não muda em nada o processo da adição. Isso é um alceno, um cara que tem dupla, e você está tacando hidrogênio nele. Vai acontecer o quê? Coisa mais simples do mundo. Você vai quebrar a ligação mais fraca. Aqui tem duas, para quem não lembra. Uma delas é do tipo sigma, a outra é do tipo pi. É assim que você classifica. A sigma é bem mais forte do que a pi. Então você vai romper a mais fraca. Então a ligação pi vai embora. Então você teria alguma coisa assim, ó. Sobrou um CH2, da mesma forma que estava lá, só que só tem uma ligação. Só a sigma que é forte que ficou. Ah, mas daí falta ligações para esse carbono ficar completo. O que você faz aqui? Você acrescenta um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Tá, mas de onde que veio esse hidrogênio aqui? Veio dessa molécula DH2. Se fosse uma molécula com 3 ligações duplas, você colocaria 3 mols de hidrogênio e por aí vai. Perceba que eu transformei um alceno, um cara que tinha ligação dupla, em um alcano que só tem ligações simples. Por que tem esse nome de adição? Porque você adicionou 2 átomos de hidrogênio. Perfeito? Só que para adicionar os dois, o que eu tive que destruir? A ligação mais fraca. Qual que é a ligação mais fraca? A pi. Isso é uma reação de adição. Muito fácil a ideia. Você rompe ligações pi e você adiciona átomos ou grupos de átomos. Tudo certo? Essa é a primeira. Aqui na frente, nós vamos ver uma segunda reação, uma segunda forma de reação, que ela é basicamente o contrário da adição. E você vai dar o nome de quê para isso? Você vai dar o nome de uma eliminação. Bom, se eu disse que ela é basicamente o contrário, então agora eu vou retirar átomos ou grupos de átomos da molécula. Um exemplo super tranquilo seria desidratar o etanol. Etanol, que a gente conhece como sendo álcool de posto. Vou fazer um desenho mais detalhado para o etanol. Essa coisa que eu acabei de desenhar aqui é como se fosse o CH3CH2OH, que é o etanol que todo mundo conhece. Aqui está a molécula de etanol. E uma das reações que esse etanol faz é a desidratação. O que você precisa? Precisa aquecer para provocar a saída de água, mas tem que ter alguém que ajude nessa desidratação. Quem que é esse cara? Normalmente o ácido sulfúrico. Você pode falar que ele é o agente desidratante. Então, para que ele serve? Para arrancar água. E de onde que ele arranca água? Ele arranca água desse hidrogênio e dessa hidroxila de carbonos vizinhos. Ah, vai virar água isso? Vai, esse H mais esse OH se transformam em água. Pronto, já tirei água. Além disso, o que sobrou do meu etanol? Eu tenho CH2, ligação simples com CH2. Mas se você lembrar daquelas aulas mais básicas de orgânica, está faltando ligação para esse carbono aqui, tem que fazer 4. O que acontece aqui então? Aqui surge uma outra ligação. De que tipo? Aquela ligação pi. Perceba que esse processo é exatamente o contrário do anterior. Na adição você fazia o quê? Você acrescentava átomos e tirava a pi. O que eu fiz agora? Retirei átomos ou grupos de átomos
e a pi apareceu de volta. Por isso que é o contrário. Eliminação é basicamente o contrário de uma reação de adição. Beleza? Terceiro tipo de reação que existe em orgânica, super comum, você vai achar mais fácil de todas. Ela é chamada de reação de substituição. Bom, quando você olha para o nome, o que você entende por uma substituição? Você vai arrancar alguém e colocar alguém no lugar, uma troca, bem fácil. E quem adora sofrer reações de substituição, sabe quem é? Os anéis aromáticos. Quando eu falo de anéis aromáticos, é para você pensar em quem? O cara mais conhecido deve ser o benzeno. Essa moléculazinha se chama de benzeno, o menor anel aromático que você conhece. Em cada vértice desse benzeno, não é obrigado a desenhar, mas tem um hidrogênio escondido aqui. Tudo certo? Em cada vértice tem um H. O que você pode fazer com esse benzeno? Você pode tacar nesse cara, por exemplo, um gás cloro, um Cl2. E aí, vai acontecer o quê? Vai entrar os dois cloros? Não, não vai entrar os dois. Olha o que vai acontecer. Quem catalisa essa reação seria quem? Um ácido de Lewis, que eu já comentei agora há pouquinho, que é o AlCl3. Tá, mas o que ele faz? Resumindo, ele faz o seguinte. Ele provoca a saída de um hidrogênio desse. Só que no lugar desse hidrogênio que foi embora, não cabem dois cloros, cabe um só. Então entra um desses cloros no lugar daquele hidrogênio. Então o que você vai ter no final das contas? Você vai ter um benzeno normal. Essa estrutura aromática dele continua bonitinho. No lugar do H que foi embora, você vai colocar o quê? Você vai colocar um cloro, um só. Ah, mas está sobrando um aqui. Verdade. Esse cloro que sobrou, com esse H que foi expulso, vai te dar um resíduo, que nem orgânico é. Quem que é esse resíduo? HCl. Perceba que essa reação não tem um único produto orgânico possível. Tem um produto orgânico, mas tem, além disso, um resíduo que não é orgânico. Reações de substituição sempre terão um resíduo. Normalmente esse resíduo vai ser quem? Vai ser a água, ou HCl, ou algum ácido da mesma família. Maioria dos casos, ou forma água ou forma HCl. Por que ela é chamada de substituição? Porque você arrancou um hidrogênio e colocou quem no seu lugar? Colocou um cloro. Tudo certo? Essa é a terceira. E a quarta reação, nós vamos brincar agora, ela é chamada de reação de condensação. É o quarto tipo. Lembra que eu disse? São muitas reações possíveis, mas elas normalmente se encaixam em 4 tipos básicos. E essa você vai chamar de reação de condensação. Tranquilo? Como é que funciona isso? Um exemplo legal de condensação é quando você quando aminoácidos formam proteínas. Então, eu vou desenhar aqui 2 exemplos de aminoácidos. O que é um aminoácido? Você precisa ter um grupo amino. O que é isso? Amino é o grupo NH2. Tem que ter um grupo ácido. O que você entende por grupo ácido? É o grupo carboxila, COOH. Você vai ter um hidrogênio pendurado aqui e vai ter algum radical. Qualquer radical. É o que identifica um aminoácido. E aqui do lado eu vou desenhar um outro aminoácido parecido com aquele. Só vou dar uma mudadinha assim, ó. Em vez de escrever NH2, eu vou escrever assim, HNH, que nada mais é que um NH2, correto? E o que tem na frente? O resto é tudo igual. Tem um carbono, lá em cima você tem um hidrogênio, aqui embaixo tem um radical. Pode ou não ser igual a esse, não tem problema. E aqui na frente você tem uma carboxila. Pronto. O que tem desenhado aqui? 2 aminoácidos, beleza? O que acontece quando esses 2 aminoácidos reagem entre si? Atenção, olha que bonito. Esse OH que você está vendo aqui, ele acaba se combinando com esse H que está aqui. O OH de um aminoácido combina com o hidrogênio
do grupo amino do outro. O H de um com o H do outro. Forma o que isso? Isso deve formar água. Você vai fazer uma flechinha aqui. Um jeito legal é escrever assim já, ó. Menos H2O, para dar já a ideia de que a água está sendo expulsa, está saindo da brincadeira. A água foi embora. Mas acontece o que com esses dois fragmentos de aminoácidos? Eles grudam um no outro. Então o que você vai ter agora aqui, ó? Você vai ter, vou copiar os dois, entendeu? Ó, H2N, vai ter um CH e um R normal. Para ficar mais bonito, ao invés de CO, que está escrito aqui, eu vou escrever C dupla O. Vou detalhar um pouquinho o desenho. Isso foi o que sobrou do primeiro aminoácido. Tá, mas tem um fragmento do segundo. O que você faz aqui então? Você coloca um NH, copia o resto. O que tem depois? Tem um C, tem um Hzinho, lá embaixo tem um R e aqui na frente você tem o quê? Um COOH. O que a gente fez? Você arrancou a água, mas você grudou dois fragmentos, você condensou dois fragmentos de moléculas orgânicas. Esse tipo de estrutura que você acabou de formar, ela pode ser chamada de um dipeptídeo. Se eu juntasse 3, formaria um tripeptídeo. Se eu juntasse punhado formaria um polipeptídeo. O que é importante lembrar? Essa ligação não existia. Ela surgiu agora, depois da união desses dois resíduos de aminoácidos. Essa ligação tem um nome chique. Essa é uma ligação que você chama de quê? Você chama ela de ligação peptídica. E ela tem um sinônimo. Você pode chamar de peptídica ou você pode chamar também de amídica. Por que amídica? Porque esse grupo COON que você está vendo aqui pertence a qual função orgânica? Isso pertence àquela função orgânica chamada de amida. Tudo certo? Tranquilo? Então, os 4 tipos de reações, quais são? Tem a adição, onde você só vai acrescentando coisas. Tem a eliminação, que você arranca, que é o contrário. Tem a substituição, que você arranca um ligante, um átomo, e coloca uma outra coisa no lugar. O que é a condensação? Quando você consegue grudar dois fragmentos de moléculas orgânicas. É isso aí, galera.